nesta nossa homilia, em primeiro lugar, dizendo da solenidade que celebramos, a solenidade da Santíssima Trindade. Estamos aqui para professar nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade. O que cremos é celebrado na liturgia. Então nós cremos que o nosso Deus é comunhão trinitária, é o Deus Trindade. De maneira muito particular, a Igreja reserva uma solenidade para expressar esse ser de Deus, o ser da Trindade Santa. As três pessoas divinas, na mesma natureza, existindo desde sempre e para sempre. Então, a eternidade das três pessoas divinas. No tempo, só falamos da ação das pessoas divinas. Mas o existir é igualmente eterno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois nós atribuímos a ação não como um agir individual de uma das três pessoas, porque Deus sempre age na comunhão trinitária. Então, ainda que seja próprio atribuirmos ao Pai a obra da criação, mas a criação é realizada na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que possamos atribuir ao Filho a missão, a obra da redenção. A redenção é realizada pelo Filho, segundo a vontade do Pai, no Espírito Santo. Ainda que possamos atribuir ao Espírito Santo o habitar-se e santificar, o habitar e santificar. O Espírito Santo não habita sozinho. O Espírito Santo, santificador, ele habita santificando igualmente com a presença do Pai e do Filho. É do ser de Deus. É o Santíssimo na sua unidade indivisível. Então, em tudo está presente a unidade indivisível da Trindade. A Igreja vive e é chamada a espelhar a sua comunhão com a Trindade. E desta forma, a nossa espiritualidade, desde o começo, quando nascemos na fé, ela é trinitária. Como que nós nascemos na fé? Como nos é dado o dom da fé? O dom da fé é dado no batismo. Qual o ato que nos dá o dom da fé? É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nos é dado o dom da fé trinitária. É segundo essa fé que nós vivemos, é esta fé que professamos. E a partir daí toda a nossa espiritualidade é trinitária. E às vezes nós temos na nossa prática de oração e de espiritualidade muitas orações que, por serem frequentes, vão se tornando rotineiras e às vezes nós nem percebemos o quanto são trinitárias. Mesmo o Rosário de Maria, que possa parecer um ato devocional, é trinitário. Não se começa sem fazer o nome do Pai. Depois lembramos Maria no plano da salvação. Lembramos a obra redentora do Filho. E terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se queremos começar bem o nosso dia, e hoje também dizemos, nós somos moradas vivas de Deus, habitação da Trindade. Se eu quero começar bem o dia, eu começo esse dia em nome da Trindade.
Assim que tomamos consciência de que estamos acordados, qual deve ser o nosso primeiro ato do dia? Assim que tomarmos, estou acordado, tomo consciência que estou acordado. Primeiro ato do dia, antes de levantar, é cingirmos, é invocar sobre nós a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós acordamos, é assim que nós queremos vivenciar o transcorrer do dia, amparados na graça e na bênção e na proteção da Trindade. E se queremos terminar bem o nosso dia, não pense que é diante da televisão ou na internet. Se terminamos o nosso dia com televisão ligada, com internet ligada, pode ter certeza que terminamos mal o nosso dia. Como que nós terminamos o nosso dia? Entregando a Deus o que foi vivenciado nesse dia, fazendo uma oração síntese do nosso dia. E nos confiando a Deus para um sono restaurador, para que tenhamos um repouso tranquilo, um sono restaurador, para, se for da vontade de Deus, no dia seguinte estarmos novamente dispostos a viver e a testemunhar a nossa fé. E se porventura naquela noite vier a terminar o nosso dia, o nosso tempo da vida terrena, dormirmos consagrado à Trindade na comunhão com ela, para ali permanecermos. Então terminamos o nosso dia também, o último ato nosso antes de dormir, ainda que sonolentos, que não deixe de ser este, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse seja o último ato do nosso dia. Assim começa, assim termina. Somos templo da Trindade, somos consagrados à Trindade, somos chamados a viver na graça da Trindade, chamados a viver na comunhão com a Trindade. Todas as nossas orações começam com o nome do Pai. E muitas vezes rendemos louvores à Trindade. Quantas de nossas orações incluem o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Porque nossas orações são trinitárias. Tem nome do Pai no começo, tem no fim, tem glória ao Pai muitas vezes nas nossas orações. Vai dizer que nascemos na fé. A nossa fé é trinitária desde o batismo. E todas as nossas orações, toda a nossa espiritualidade é trinitária. Se eu quero ler bem a Sagrada Escritura, pedindo que o Espírito Santo me ilumine, eu começo a leitura do texto sagrado fazendo o nome do Pai. E aí peço o Espírito Santo para me iluminar, para fazer uma leitura de proveito, para trazer a palavra de Deus para o viver. As nossas Eucaristias começam e terminam com o nome do Pai, do Filho. Os nossos cultos de adoração começam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As nossas orações devocionais da mesma forma. Não deixemos que isso se torne rotina, o que é um grande risco. Por fazermos muitas vezes, não entendermos o grande significado e importância que tem. Então vamos manter que esse ato de fazer o nome do Pai, de saudar a Trindade, nunca seja um ato corriqueiro, rotineiro, mas seja sempre novo, único, exclusivo, intenso. Porque estou me dirigindo a Deus, estou saudando a Deus, estou pedindo a bênção de Deus. Assim é a nossa vida de fé, assim é o ser da nossa igreja. E falamos, as leituras hoje nos levaram, os textos que a igreja escolheu. Nós temos um texto com Moisés junto à casa de Israel, uma teofania em que Deus concede a Moisés conduzir a casa de Israel, conforme a sua vontade, nos seus caminhos. E Moisés sente o aproximar-se de Deus. Tem uma alegria e um certo temor, porque se sente pequeno diante de Deus. E sabe da missão que vai receber.
E Moisés então faz a Deus um clamor, um forte clamor. E esse clamor vai se realizar em Jesus. Ele permanece a partir de Moisés junto à casa de Israel e vai transpor do Antigo para o Novo Testamento as duas alianças. Qual é o desejo de Moisés? Permanece conosco, Senhor. Moisés ali diante de Deus, ele se coloca a dizer dos atributos de Deus. E Jesus vai depois no mistério da encarnação mostrar esses atributos de Deus na sua pessoa. Vai dar a conhecer na sua pessoa, no seu agir, tudo que Moisés falou sobre Deus. Como que Jesus se colocou entre nós? E a segunda leitura falou, a vontade dele não foi vir ao mundo para condenar, mas veio ao mundo para salvar. E nos chama à fé para nos unirmos a ele pela fé, para sermos salvos por ele. Que esta é a vontade. É para isso que Jesus veio até nós. E como Moisés então atribui, fala com Deus, e nós vemos acontecer em Jesus. Ele fala para Deus, Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente. Jesus mostrou-se próximo ao assumir a nossa condição humana como esse Deus verdadeiramente misericordioso, paciente, rico em bondade e fiel. Vemos tudo isso acontecer em Jesus pelo mistério da encarnação. Tudo que Moisés antevê e fala sobre Deus, em Jesus é revelado, mostrado e vivenciado. Se é verdade que gozo do teu favor, é a casa de Israel tendo Moisés à sua frente. Moisés fala ali sentindo a sua missão diante da casa de Israel. Jesus vem ao nosso encontro para, como Moisés conduziu a casa de Israel nos caminhos de Deus até a terra prometida, para ser também caminho que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Peço-te, caminha conosco. Então, esta súplica de Moisés acontece com a presença de Jesus. Deus veio caminhar conosco através do seu Filho. Deus permanece conosco através do seu Filho. Caminha conosco é o pedido de Moisés. Depois, quando nós vemos Jesus com os discípulos de Emaús, antes de voltar para o Pai, caminha com eles, é o que está no nosso ano vocacional. Jesus caminhando com os seus, revigorando suas forças, os tirando do desalento, naquele momento em que o coração daqueles discípulos estava aflito. Deus vem ao encontro da humanidade, sobretudo nesses momentos em que a humanidade se vê assolada pela aflição, pela angústia. Deus se mostra mais próximo, caminhando junto, sendo alento, sendo força. Caminha conosco, pediu Moisés, permanece conosco. E depois os discípulos de Emaús, quando Jesus deu sinais que não ficaria com eles naquela noite, fica conosco para continuarmos o caminho amanhã. Fica conosco. Então esse Deus que vem, vive, caminha entre nós, nos ensina o caminho que leva ao Pai, e volta para o Pai, nos dá o Espírito Santo e continua caminhando conosco. É o Deus Trindade. É o Deus que nos criou. É o Deus que nos redimiu e salvou. É o Deus que nos habita e santifica. Ele nos quer sempre na graça e comunhão com Ele. Quero
associar a esse nosso evento diocesano, né? A nossa igreja então hoje visita o seio da Trindade, o evento tem esse nome, no coração da Trindade, né? A nossa comunhão diocesana. Então estamos visitando lá para dizer, não podemos ser um escândalo para o mundo. Se vivemos verdadeiramente na graça e na comunhão com o nosso Deus Trindade, que é comunhão, não podemos estar desunidos ou divididos ou dispersos. O mundo em que vivemos espera e pede de nós esse testemunho. Que na graça da Trindade vivemos em comunhão. Na graça da Trindade estamos unidos. Vivemos num mundo à nossa volta de muitos conflitos, de muita divisão. Em Deus há unidade e comunhão. Na igreja, a igreja não vive segundo o mundo. Ela vive na graça da Trindade. E na graça da Trindade ela não pode trazer para dentro de si divisão, desunião. Nós somos chamados a dar esse testemunho importante. O verdadeiro sinal de que que a nossa espiritualidade está alimentada na Trindade, é quando estamos unidos uns com os outros na vida de fé e em comunidade. Isso é que ajuda o nosso mundo a querer buscar o caminho da fé no qual nós estamos. Mas se o mundo à nossa volta vir dentro da igreja muita discórdia, muita divisão, não vai querer entrar aqui. Porque não vê sinal da presença amorosa de Deus, alimentando a unidade e a comunhão entre nós. Vamos trabalhar todo dia para testemunhar esta unidade e esta comunhão. É um desafio. O mundo à nossa volta é um mundo de competição e de rivalidade. Quando nós falamos das três pessoas divinas em igual natureza, agindo conjuntamente, é para nos dar esse reconhecimento também. Habitados por Deus, a mesma condição humana e a mesma condição de filhos de Deus. Isso deveria dissuadir entre nós qualquer espírito de competição e rivalidade. Em Deus não há competição e rivalidade, porque age sempre junto. As três pessoas divinas agem sempre juntas, não competem umas com as outras, não têm rivalidade entre si. A nossa fraqueza humana muitas vezes nos leva à competição e à rivalidade. O mundo à nossa volta está cheio de competição e rivalidade, por isso está tão dividido. Vamos pedir a Deus que na nossa realidade, no ser da nossa igreja, que aqui não haja outra atitude que não seja a de servir e amar. Se amamos e servimos uns aos outros, não precisamos competir. Tem serviço para todos nós para ser realizado com humildade. Vamos amar e no amor servir. Porque na Trindade há o amor e a doação. Na igreja também espera-se este testemunho. Testemunho de amor e de doação. Aí não temos rivalidade, não temos competição. O Filho não compete com o Pai, não compete com o Espírito Santo. O Espírito Santo não compete com o Pai e nem com o Filho. Na Trindade, embora os desenhos muitas vezes sejam impróprios, sejam piramidais, fica parecendo que há em Deus uma hierarquia, um pai acima de um filho e um filho acima do Espírito. Não, essa não é a melhor imagem de Deus. Deus não é piramidal. Deus é uma circularidade amorosa. A melhor expressão da união das três pessoas trinitárias são as mãos dadas. É o amor que gera essa circularidade do amor que unido se doa. Esse é o espelho da Trindade. A igreja é chamada a caminhar não
numa forma hierárquica, competitiva, de subordinação de uns sobre os outros. Isso chama clericalismo. É um grande mal e uma destruição na vida da igreja. Quando achamos que no lugar que eu estou, compete a mim não servir, mas mandar. Mais vale mandar do que servir. É uma estrutura piramidal perversa. Na igreja é preciso haver circularidade. O bispo de mãos dadas com os sacerdotes com os diáconos, e ali na vida da comunidade, gerando esta comunhão de mãos dadas. O sacerdote com as lideranças, todos os serviços da evangelização. A característica da igreja são as mãos dadas, não é o mando autoritário. Onde se tem mando autoritário, não tem comunhão trinitária. E às vezes criamos até essa figura para Deus que não é o que vem de Deus, mas é o que sai de nós. Muitas vezes impomos em Deus o que é da nossa fraqueza, e não buscamos em Deus o que é da sua natureza. E a natureza de Deus é a natureza do amor que une e interliga continuamente as três pessoas no seu existir e no seu agir. Assim deve ser na igreja. O existir e o agir da igreja é trinitário. Essa circularidade amorosa que transborda na forma de serviço e doação. No coração da Trindade, é lá que estamos visitando, é dessa realidade que estamos falando, é ali que estamos meditando, é lá que somos chamados a contemplar. Somos pequenos, e aqui lembro São Paulo, que o Pai das luzes vos deu o Espírito de sabedoria que vô-lo faça conhecer. Sejamos humildes sempre a pedir ao Deus da luz, que nos dê o Espírito de sabedoria, que nolo revele e faça conhecer. Que nos ajude a entrar mais no íntimo de Deus, e possamos conhecê-lo na sua essência, na sua comunhão trinitária amorosa. E termino dizendo da repercussão pastoral, do que é importante na vida da nossa igreja nos dias de hoje. São muitos chamamentos, às vezes é difícil responder a todos, mas como o Padre William, que é nosso coordenador de pastoral, tem dito, é na transversalidade, não é criar departamentos que nós não damos conta de tantos, mas é nos deixarmos envolver, nos deixarmos convocar por essas propostas e introduzi-las no nosso viver e agir pastoral, na evangelização de cada dia. Precisamos responder ao sínodo. Não é criar uma estrutura chamada, aqui está a estrutura chamada sínodo. É ser uma igreja sinodal. É todo o ser da igreja, o bispo, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, as consagradas, as lideranças, todos sermos sinodais. O que é que isso significa? Rezar juntos, pensar juntos e planejar juntos e realizar juntos. Tudo começa na oração, na sinodalidade. Depois ouve-se uns aos outros e ouve-se o Espírito Santo. E feito o discernimento na escuta, planeja-se o que é mais importante. E em espírito de unidade e comunhão, realiza, pratica, evangeliza. A igreja sinodal, escutar mais, primeiro rezar e pedir o Espírito Santo, senão nós chegamos com as nossas opiniões grandes, e as nossas opiniões grandes equivocam tudo, e criam um grande embaraço e desordem. Vamos nos apresentar humildes na oração, pedir o Espírito Santo que ilumine, para pensarmos junto o que é mais importante realizar. E assim fazermos os nossos planejamentos. Uma igreja sinodal. Uma igreja ministerial, ano vocacional está aí.
Família, berço de todas as vocações. Por isso a comissão da família entrou. Cuidemos da família. Nossa diocese tem 5 prioridades, que a gente fala, linhas prioritárias da ação pastoral evangelizadora. A primeira delas é a família. É o berço de todas as vocações. Aí chamamos a comissão dos ministérios de promoção vocacional. E chamamos a comissão bíblico-catequética. Da família nascem as vocações. Precisamos acolher e impulsionar essas vocações, prepará-las para o serviço da evangelização. Seja para o sacerdócio ministerial, seja para o diaconato, seja para a vida consagrada, seja os ministérios leigos tão importantes na vida da igreja. E depois já preciso sair com o anúncio que nós partilhamos na primeira parte. Falei aqui, 500 mil habitantes no território da nossa diocese. Não é pouca gente, 500 mil. O nosso desafio é muito grande para levar a evangelização para toda esta gente. Não deixo aqui de ter consideração no espírito ecumênico com as outras igrejas, mas isso não diminui o nosso compromisso e empenho na evangelização. É grande o nosso desafio. 500 mil de pessoas. É muita gente. E tantas desses batizados que se afastaram do caminho da fé. Que nos desafia a voltar até eles de forma missionária. Para novamente motivá-los a retomar o caminho da fé. Porque foram batizados para viver e testemunhar a fé. Então falei do sino, falei do ano vocacional que está aí. Padre Hélio está conosco, motivando. E o ano vocacional não é um evento. O ano vocacional é um processo. Que tem um ponto de partida neste ano de 2023. Mas vai durar até o próximo ano vocacional, possivelmente daqui a 5 anos. E nós vamos pensar o que vamos fazer nesse tempo. À luz desse ano vocacional, graça e missão. Somos batizados para nos tornarmos missão na vida da igreja. Nascemos como filhos de Deus para assim vivermos e testemunharmos a nossa fé. É graça e missão. E termino com a juventude, que entrou belamente aqui hoje. Tem a Jornada Mundial da Juventude esse ano em Portugal, na primeira semana de agosto. Juventudes do mundo inteiro irão ao encontro com o Papa. Lá, o Papa propõe, Maria levantou e foi apressadamente ao encontro de Isabel. O Papa convoca a igreja a ser a juventude a ser uma juventude evangelizadora, jovens evangelizando jovens. E jovens que verdadeiramente servem. É importante que o jovem esteja também empenhado no louvor, sim, mas é tudo? Não. Levantou e foi apressadamente ao encontro de Isabel. Maria ensina a igreja a ser hospitaleira, a ser pronta, a servir a quem mais precisa, como Maria fez com a prima Isabel. E aqui no Brasil, a Semana da Juventude em outubro, vai seguir a campanha da fraternidade. Então temos 3 eventos importantes para falar, como o dia que o Papa Francisco foi eleito, o cardeal Cláudio Umes falou com ele, não esqueça dos pobres. E parece que muitas propostas na vida da igreja estão dizendo isso para nós, não esqueça dos pobres. E não sei se estamos cuidando deles. Campanha da fraternidade, fraternidade e fome, dai-lhe vós mesmos de comer. Congresso eucarístico, ninguém passava necessidade porque partilhavam do que tinham. Semana da Juventude este ano.
Todos ficaram saciados. É o tema escolhido para esse ano para os jovens. Olha que bonito. Ninguém passava necessidade porque partilhavam. Dai vós mesmos de comer e repartiam com alegria. Não esqueçamos destes entre nós. Trabalhemos todas as pastorais, em especial as pastorais do cuidado. Cuidar da família, cuidar do idoso, cuidar da criança, cuidar do enfermo, cuidar do dependente químico, visitar os que estão nos cárceres. São as nossas pastorais do cuidado. Sejamos esta igreja verdadeira, servidora na graça e na comunhão da Trindade. Assim seja.